Fala galera, tudo bom? Nossa aula de hoje fala sobre reta real e intervalos numéricos. Vamos começar entendendo aqui o que é uma reta numérica. A reta numérica é uma reta em que são posicionados de modo ordenado todos os números reais, sendo ela organizada do menos infinito até o mais infinito. Nenhum número real se repete. Observe, então tá aqui a reta, ó. Tem ali o zero, né? Do zero para a esquerda são os números negativos e tem o zero para a direita, que são os números positivos. E aí ela vai do infinito, do menos infinito até o mais infinito. Na reta real estão compreendidos todos os números reais, ou seja, os números naturais, inteiros, racionais e irracional. Então, nessa reta real, tá? A gente tem aqui raízes, números com vírgula entre um número e outro, tá? Estão todos os números nesses intervalos aí entre um número e outro, tá? Número com vírgula, raiz exata, raiz não exata, todos os números realmente. Aí, pra gente exemplificar, ó, tá aqui, ó. Vamos supor, perto do zero tá 1 sobre 3, né? Perto do 1 tá a raiz de 2, perto do 3 tá o π. Perto do menos 1, próximo está menos raiz de 2, e perto do menos 3 está o menos π, que é irracional. Então, a gente vê que tem número decimal, tem número, né, tem fração, tem raiz, irracional, e todos os números estão aí nessa reta real, tá bom? Falando sobre a reta real, é do nosso conhecimento que entre dois números reais, quaisquer, existem infinitos números reais. Mas você saberia representá-los adequadamente? Pense um pouco e depois discuta com seus colegas. Denominamos de intervalos, nós falamos de reta real e intervalos numéricos. Então, os intervalos, né, ou os subconjuntos de números formados por desigualdades. Assim, podemos representar os números maiores que 3 e menores que 4 por x, porque eu falo os números, então eu não estou especificando qual é o número. Logo, x é maior que 3 e x é menor que 4. Então, são todos os números compreendidos entre 3 e 4. Então, esse é um intervalo, né, entre um número e outro. Para representarmos na reta todos os números que estão entre esses dois números reais, destacamos os pontos do intervalo. Assim, ó, nesse exemplo que a gente acabou de falar, né, x é maior que 3 e x é menor que 4, nós temos o seguinte intervalo. Ali está a reta real e aí, ó, temos ali a bolinha aberta em 3 e uma bolinha aberta em 4. Por que essa bolinha está aberta? Porque a gente leu x maior que 3 e x menor que 4. Então, são todos os números que estão entre 3 e 4, só que não está incluindo nem o 3 e nem o 4. E aí, a gente, para representar, nós temos o colchete aberto um para cada lado, tanto no 3 quanto no 4. Representando aí em notação, eu tenho que x pertence aos reais, tal que é essa barrinha, tá? X é maior que 3 e x menor que 4 aí entre chaves, tá bom? Agora, se eu tenho um intervalo fechado, significa que eu estou incluindo os números que estão envolvidos nesse intervalo, que no caso é o 3 e o 4. Nesse caso, nós temos x, tá? Os números compreendidos entre 3 e 4, incluindo 3 e incluindo 4, logo x é maior ou igual a 3 e x menor ou igual a 4. E aí, é a mesma coisa de eu representar entre colchete fechado em 3 e colchete fechado em 4, a gente representa assim. Colchete virado tá para o 3, ponto e vírgula, colchete virado para o 4, e aí representando o intervalo entre 3 e 4, incluindo 3 e incluindo o 4. Em notação de conjunto, eu tenho chaves, né? X pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, x menor ou igual a 4, fechei as chaves aí, tá representado em conjunto. Nós vimos nos dois exemplos anteriores, bolinha aberta no 3 e no 4, bolinha fechada no 3 e no 4. Mas esse intervalo, ele pode oscilar. Então, eu posso colocar aqui, ó, bolinha aberta em 3 e bolinha fechada em 4, tá bom? Então, ó, x
pertence, né, aos reais, tal que x maior que 3, x menor igual a 4. A representação na reta real segue dessa maneira. Colchete aberto em 3, ponto e vírgula, colchete fechado em 4. E eu também posso representar ali, ó, entre chaves, né? É só eu colocar x pertence aos reais, já falei, tal que x maior que 3 e x menor igual a 4. Podemos fazer também ao contrário, né? Colocar bolinha fechada em 3 e bolinha aberta em 4. Logo, x vai ser maior ou igual a 3, tá? E x menor que 4. E aí, colchete fechado em 3, ponto e vírgula, colchete aberto em 4. E é a mesma coisa de eu representar em conjunto, em notação de conjunto, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, x menor que 4. Então, sempre que eu falar maior igual ou menor igual, eu estou incluindo o número nesse intervalo. Temos também intervalos infinitos, tá? Representados justamente com o sinal do infinito. Então, se o conjunto, né, de forma geral, está fechado em A, logo a bolinha está pintadinha ali, ó. E aberto em infinito, ó, mais infinito. Então, logo o colchete vai estar aberto, tá, para o mais infinito, para a parte do número para direita. Então, eu tenho x pertence aos reais, tal que x, os números que eu estou falando, é menor igual a A. Igual a A. O que isso significa? Que são todos os números maiores, tá? Que A, vamos supor que A fosse 2. Todos os números maiores que 2, incluindo 2. Já eu também posso fazer esse intervalo com a bolinha fechada, tá bom? E aí eu vou ler da seguinte maneira. X pertence, né, aos reais, tal que x é menor que A. Então, eu tenho aberto, tá, para menos infinito, tá, vírgula, aberto em A. Então, ó, ele não inclui o A. Se o A fosse 2 também, ele não estaria, né, nesse intervalo. Olhem só, em alguns lugares, a gente pode encontrar a representação de intervalo numérico não entre colchete, mas entre parênteses, tá bom? Então, fiquem atentos aí que a gente pode encontrar, ó, fechado em 3 e fechado em 4, mas não com colchete. Particularmente, acho melhor em colchete, mas se tiver ali o intervalo, se tratando de intervalo numérico, entre parênteses também tá valendo, tá colocando aqui pra gente, tá, o livro falando pra gente poder entender melhor. Outros exemplos para a gente finalizar a reta real e intervalo numérico, tá? Vamos representar na reta esses intervalos, ó, fechado em 1 e fechado em 7. Então, eu vou criar o intervalo, fazer uma reta, e aí a bolinha fechada em 1, bolinha fechada em 7. E vocês estão vendo que vocês estão percebendo que tá pintado aqui, ó, tá uma ondinha entre 1 e o 7, é justamente para representar todos os números entre 1 e 7, incluindo 1, incluindo 7. São todos os números realmente, tá, gente? A gente não tem como especificar esses números. Não são só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não. É 1, 1,1, 1,2, as raízes, todos os números que estiverem no conjunto dos reais dentro desse intervalo. E aí também na letra B eu tenho fechado em 3 e aberto em 9. Eu tenho bolinha fechada em 3, bolinha aberta em 9. Também estamos com a ondinha entre 3 e 9, com a bolinha fechada ali no 3, tá bom? Então, é isso, reta real e intervalos numéricos. Não tem nenhum mistério, é só representação na reta em conjunto também, para a gente poder verificar ali em relação à notação de conjunto, quando a gente fala de x pertencente aos reais, tal que... e escreve a situação que está pedindo, tá bom? Espero que vocês tenham entendido.